Como Deus é bom, meu Deus. Obrigado pela graça alcançada, Pai. Obrigado por todos os meus amigos. Obrigado pelos meus familiares. Obrigado pelas pessoas, Pai, que de alguma maneira já fizeram parte do meu cotidiano, Pai. O Senhor é maravilhoso, Pai. Abençoa as pessoas de alguma maneira que uma hora vão estar vendo esse vídeo de alguma forma, Pai. Pai, obrigado pela palavra que hoje o Senhor me capacitou e me mostrou, Pai. No livro de Mateus 14:25, Pai. Oh, que tremendo. Mateus 14:25. Meu Deus, que visão foi essa? E a palavra diz assim: oh, Senhor, obrigado, Deus. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu. Não tenha medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar e gritou: oh, meu Deus! Meu Deus, que tremendo, Senhor! Jesus, salve-me, Senhor! E prontamente Jesus estendeu a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Eu estava hoje pensando, né? Quantas e quantas vezes eu não me afastei de todo mundo. Jesus fez isso, ele se afastou de todos. E aqueles homens estavam andando no barco. Quantas e quantas vezes eu não fiquei longe dos meus amigos, das pessoas que eu gosto, de parentes, de filhos, de toda espécie de parente e todo jeito de amigo. Eu fiquei imaginando Jesus Cristo se afastou de todo mundo, porque ele tinha que meditar, ele tinha que orar sozinho. Mas quando ele estava vindo sobre aquelas águas, em cima daquelas águas, uma forte tempestade, um vento. A Bíblia mesmo fala que estava um vento forte. Quantas e quantas vezes não passei por ventos fortes? Quantas e quantas vezes não passei por tempestade? Mas aí quando ele chegou perto do barco, perto dos seus amigos, dos seus discípulos, um deles, olha que interessante, um só, apenas um. E quantas vezes você, eu, nós não estamos passando por tempestade, por momentos difíceis, por situações complicadas na nossa vida, mas sempre tem aquele um amigo, apenas um amigo, um irmão, um primo, um tio, um só familiar, um só amigo. Que ele vai, do nada, ele vai falar assim: você tá bem? Você tá com algum problema? Tá precisando de uma ajuda? Posso ir até você? Você tá precisando de alguma coisa? Mesmo que para isso, esse amigo, esse ente querido, ele na trajetória que ele tá vindo até você, ele vai afundar também. Ele vai ter problema também. Ele vai gritar por socorro também. E eu tenho vários amigos assim que eles falam comigo, pastores mesmo, que são amigos meus. O meu pastor agora, o pastor Ronaldo, pastor Araújo, que já foi meu pastor, é meu pastor até hoje, pastor Ed. Pessoas que eu tenho um carinho assim. Quantas e quantas vezes não escutei eles falar assim: André, tá com algum problema?
Posso te ajudar? Posso sanar esse problema de alguma maneira? Tô com você e tal. Mas talvez ele também tinha um problema. Talvez ele também estava afundando. Cara, e até mesmo uns amigos vida louca, uns amigos que é do gueto mesmo, aqueles quebrada, da hora. Paulão, que até hoje fala comigo, Cleitão, o Carioca. Então eu tenho aqueles amigos, meu irmão Marcos, minha irmã Kelly. Eu tenho algumas pessoas assim, ainda que, pô, você tá bem? Como você tá? E tal. Minha filha, a Letícia, sempre me manda mensagem, Amanda, o Kelvin, o Júnior. Então sempre são pessoas que sempre tá lembrando e tal, meu sobrinho Paulo Henrique. Sempre tem um, sempre tem um. Sempre tem um parente, um amigo, que mesmo ele estando passando por algum problema lá, alguma dificuldade, ele vai pedir para sair do barco. Ele vai pedir para te ajudar. E ele estando com problema também, ele estando no meio daquela tempestade, ele estando no meio daquele vendaval, porque Cristo estava andando em cima das águas, no meio do vendaval, no meio da tempestade. Ele é o milagre. Mas ele tinha que ir até o barco. E talvez você está passando, andando em cima das águas, como Cristo foi, para chegar até o barco. E, e essa palavra veio para mim assim fortemente no meu coração. Que por mais difícil que seja o seu problema que você está passando, aquele amigo assim que também possa estar passando um problema, um pastor, uma pessoa da sua confiança, um parente, divida o problema com ele. Porque no final ali dessa palavra, ou você curto e rápido, só para vocês entenderem, olha o que diz no final. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é filho de Deus. Mas nenhum deles. Porque talvez você possa estar no meio de multidões. Um só saiu do barco. E o que saiu do barco, no 32 fala assim: subindo ambos para o barco, o vento cessou. Então, não tinha só um no barco. Tinha mais de um. Só que só um teve coragem de sair até Cristo. Talvez só um hoje vai estar capacitado de te ouvir, de te escutar, de te abraçar e te dizer: meu irmão, Jesus te ama. Ele é o caminho, verdade e a vida. Ele está contigo para te abraçar, para cessar a tempestade, para entrar no barco com você e descansar tranquilamente. Porque se ambos estiverem no barco, tudo vai ficar tranquilo. Você não precisa da multidão. Você precisa talvez de uma pessoa, um abraço, para ambos cessar toda essa tempestade. Porque quando Jesus pegou Pedro e ali e ambos foi junto, imagina a felicidade que Jesus teve olhando para aquele homem, porque ele estava vindo já sobre a água, aquele vento, aquela tempestade, sozinho, caminhando. Deus nunca caminha sozinho, mas ele estava ali caminhando. E aquele homem teve aquela coragem de poder ir até ele. Pedro não tinha problema? Tinha. Mas ele teve a coragem de ir até ele. Mesmo que ele afundou no meio do caminho. Mas depois ele pegou na mão de Cristo. Talvez abraçou Cristo. E ambos foram para o barco. E cessou o problema. Não deixe esse problema te assolar. Não deixe esse problema acabar com você. Procure um amigo. Procure um pastor. Um irmão. Um tio. Um pai. Uma mãe. Divida esse problema. Porque talvez esse seu problema, a solução está perto de você e você não percebeu ainda. É, Deus. O problema está fácil de ser resolvido. Só basta você dar um passo. Só basta você crer, acreditar. Só basta você acreditar que
tem alguém perto de você. Esse alguém é Deus. Jesus te ama. Você que ouviu essa palavra, eu tenho uma coisa para dizer para você. Jesus hoje quer ser seu consolador. Ele quer te tirar dessas trevas, de tudo isso que você está vivendo. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Oh, glória. Obrigado, Senhor. Santo Deus. Obrigado, Deus. O Senhor é bom, Pai. Oh, Jesus. A paz. Graça e paz a todos. Fiquem com Deus.